Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de probabilidade, nesse caso envolvendo probabilidade condicional. A questão diz o seguinte: em um congresso de ciências, os participantes foram classificados da seguinte maneira. Então a gente tem uma tabela aqui, onde eu tenho físicos, né, químicos e biólogos. Dentre estes eu tenho homens e mulheres. Então, considere o evento em que é escolhida ao acaso uma dessas pessoas e calcule as probabilidades. Então, para a gente resolver essa atividade, a gente vai considerar a inicial da palavra, o evento em que é escolhido uma pessoa da respectiva categoria. Então, aqui, por exemplo, na letra A, a gente tem a probabilidade, tá bom? De termos homens, dado que eles são físicos. Então, na probabilidade condicional, pessoal, a gente sempre vai perceber o seguinte, que esse primeiro conjunto, ele tem que estar aqui dentro, tá bom? Então, o nosso espaço amostral é sempre baseado nesse segundo conjunto. Porque perceba, né? A gente quer a probabilidade aqui de termos homens, tá bom? Dado que eles são físicos, então a gente vai olhar dentro do conjunto de físicos aqueles em que são homens, tá bom? Então sempre a gente vai observar primeiro esse segundo conjunto para a gente estipular, né? Para a gente dizer quem é o nosso espaço amostral e aí a gente olha, né, o nosso primeiro evento, tá bom? Ou seja, esse nosso segundo conjunto, né, são todas as possibilidades possíveis. São todos os casos possíveis, né? E o nosso primeiro conjunto aqui são nossos casos favoráveis. Bom, feita essa explicação rápida, vamos responder a nossa primeira questão aqui. Então, na letra A, eu quero a probabilidade, né, de termos homens, dado que eles são físicos. Então, isso é uma probabilidade condicional. Então, vamos olhar aqui o nosso conjunto de físicos, né? No nosso conjunto de físicos, nós temos aqui essa quantidade, ó, tá bom? Ou seja, nós temos aqui 55 pessoas que são físicos, 55 físicos, tá bom? Então aqui a gente vai ter o nosso espaço amostral 55 e eu quero apenas aqueles que são homens, tá bom? Então nesse caso eu tenho 35. Bom, enfim, então essa é a nossa probabilidade, né? 35 sobre 55. Então dá para a gente aqui dar uma simplificada, né? Por 5, uma vez que termina em 5, tá bom? Então aqui a gente vai ter 7 sobre 11. E aí a gente pode aqui dividir também, né? 7 dividido por 11 e multiplicar por 100. Dividindo e multiplicando por 100 e arredondando aqui para duas casas decimais, isso aqui vai nos dar aproximadamente 63,63%. Bom, então vamos para o nosso próximo item. Nosso próximo item, a gente quer a probabilidade, tá bom? De termos químicos, dado que eles são mulheres, tá bom? Então, o que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar nosso espaço amostral mulheres, tá bom? Então eu vou para cá e olho aqui nosso espaço amostral de mulheres. Então, no total, a gente tem quantas mulheres? A gente tem aqui, ó, 80, né, com 20, 100. Então, temos aqui 100 mulheres. Então, portanto, nosso espaço amostral aqui é 100, tá bom? Porque nós queremos a quantidade de químicos dado que são mulheres, ou seja, mulheres, químicas mulheres, né? Então, eu vou olhar agora, né, dessas mulheres, quais são químicas,
Então eu venho para cá e percebo que são 40. Então eu tenho aqui 40 sobre 100, né? Ou necessariamente 40%. Tudo bem? Então vamos para o nosso próximo item. O próximo item, aqui na letra C, nós temos a probabilidade, eu quero a probabilidade de termos mulheres, dado que elas são biólogas. Então, nosso espaço amostral está focado aqui nos biólogos. Então, vamos contabilizar aqui quantos são biólogos. Aqui a gente percebe que eu tenho 85 biólogos. Tudo bem? Desses que são biólogos, eu quero a quantidade de mulheres. Então, deixa eu colocar aqui nosso espaço amostral. Então, nosso espaço amostral aqui é 85. Então, eu quero aquelas que são mulheres, ou seja, 40. Então, aqui eu tenho 40 sobre 85. Dá para a gente dar aqui uma simplificada. Vamos simplificar aqui por 5. Tá? Então, aqui a gente simplificando por 5, a gente tem aqui 8. E aqui a gente tem 17. Então, se a gente pegar aqui, né, dividir 8 por 17, para a gente escrever isso em termos de porcentagem, e multiplicar por 100, arredondando para duas casas decimais, nós temos aproximadamente 47,06%. Essa é a nossa resposta na letra C. Tá bom? Então, a probabilidade de eu ter mulheres, dado que elas são biólogas, é 47,06. Na letra E, perceba o seguinte, essa barrinha significa a negação. A negação de eu ter mulher. Como assim? Seria o que? Essa M barra seria eu não quero mulher, ou seja, eu quero um homem. A negação de ser mulher é ser homem, tá bom? Então, a negação de ser químico é não ser químico, ou seja, ele pode ser biólogo ou pode ser físico. A negação, se eu quisesse, por exemplo, a negação de ser físico, a negação de ser físico é ele não ser físico, ou seja, ele pode ser biólogo, tá bom? Ou pode ser químico, tá certo? Então essa barrinha significa a negação do evento. Então a negação do evento ser mulher é ser homem. A negação do evento ser físico é não ser físico, ou seja, ele pode ser biólogo ou químico, tá bom? Então vamos lá responder essa letra E baseado nessa situação da negação. Então aqui na letra E eu tenho o seguinte, eu quero a probabilidade de não ser mulher, tá bom? Por isso que tem a barrinha aqui, dado que é biólogo, tá bom? Então, novamente, eu vou olhar meu espaço amostral de biólogos, tá? Então, aqui são 85, tá certo? Nosso espaço amostral aqui de biólogos é 85, só que eu quero a probabilidade de não ser mulher, dado que é biólogo. Não ser mulher implica que é homem, ou seja, 45. Então aqui eu tenho 45 sobre 85. Simplificando, né? Novamente, se a gente simplificar aqui por 5, vou simplificar aqui por 5, eu vou ter aqui em cima 9 e aqui novamente 17. Ou seja, a probabilidade de não termos mulheres, dado que elas são biólogas, é a mesma probabilidade, aqui eu poderia dizer também que é a mesma probabilidade de eu ter homens, dado que são biólogos, tá certo? Então, dividindo aqui 9 por 17, tá bom? E multiplicando por 100
e arredondando para 2 casas decimais, a gente tem aqui aproximadamente 52,94%. Essa é a probabilidade da gente não ter mulheres, dado que elas são biólogas, que é a mesma probabilidade de eu ter homens, dado que eles são biólogos. Vamos para o nosso próximo item. Na letra D é o mesmo raciocínio, tá? A negação de ser químico, tá? A negação de ser químico na realidade, é não ser químico, ou seja, ele pode ser biólogo ou físico, tá bom? Nesse caso, vamos olhar esse nosso espaço amostral, né? De ser, deixa eu colocar aqui, eu posso ter biólogo ou físico. Para a gente ter biólogo ou físico, eu tenho que olhar aqui essas quantidades. Para ser físico, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui uma expressão melhor. A quantidade, o número de elementos, tá bom? Da negação de químicos é o número de elementos de físicos mais o número de elementos de biólogos, tá bom? Isso aqui corresponde ao número de elementos do nosso espaço amostral que representa os não químicos. Ou seja, nesse caso a gente vai ter aqui número de elementos de físicos, ou seja, 55, mais biólogos, tá bom? Então eu tenho aqui 55 mais 85. Ou seja, 55 mais 85, isso nos dá 140, certo? Então aqui a nossa probabilidade vai ser, o espaço amostral vai ser 140, e aí eu quero, né, a probabilidade de ser homem, dado que eles não são químicos, ou seja, a probabilidade de eu ter homens, dados que eles são físicos ou biólogos. Então, novamente, aí eu vou olhar apenas aquela quantidade de homens entre físicos, tá bom? E biólogos ou biólogos. Então, aqui eu tenho 35 mais 45. Portanto, isso aqui vai nos dar 70, 80 sobre 140. Dando uma simplificada aqui, por 20 na realidade, né? A gente vai ter aqui 4 sétimos. Então, se a gente dividir 4 por 7 e multiplicar por 100, arredondando aí para 2 casas decimais, isso aqui vai nos dar aproximadamente 57,14%. Deixa eu escrever aqui melhor. Então, essa é a probabilidade de eu ter homens, dado que eles não são químicos, tá bom? Ou seja, a probabilidade de eu ter homens, dado que eles são, em outras palavras, é a probabilidade de eu ter homens, dado que eles são físicos ou biólogos. Essa seria a negação do não químicos. Na letra F, 2 negações. Então, a probabilidade de eu não ter homens, dado que eles não são físicos. Ou seja, a gente pode reescrever isso aqui, né? A probabilidade de eu não ter homens, dado que eles não são físicos, é a mesma probabilidade de eu ter mulheres, dado, né? Se não são físicos, então eles são o quê? Eles são biólogos
ou químicos, correto? Tá bom? Então, vou olhar aqui nosso espaço amostral, né? O número de elementos, deixa eu fazer aqui em cima. O número de elementos de não físicos é o número de elementos de biólogos mais o número de elementos de químicos. Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu tenho um número de biólogos, que no caso aqui são 85, mais o número de químicos, que são 70. Então aqui nós temos aqui essa probabilidade, aqui vai ser 155, tá bom? E aqui eu vou olhar agora, dentre esses que são biólogos ou químicos, aqueles que são homens, né? Porque eu quero a probabilidade, de não serem homens, ou seja, serem mulheres. Então eu quero aqui a probabilidade de não serem homens, ou seja, no caso são mulheres, dado que não são físicos, ou seja, podem ser biólogos ou químicos. Então eu vou olhar nesse caso apenas aqueles que não são homens entre biólogos e químicos, ou seja, vou olhar apenas aquelas quantidades de mulheres em biólogos ou químicos. Então aqui eu tenho 40 mais 40. Portanto, eu tenho aqui 80 dividido por 155. E aí, a gente simplificando por 5, né? Uma vez que termina em 0 e aqui termina em 5 embaixo, eu tenho aqui 80 dividido por 5, isso nos dá 16. E 155 dividido por 5, isso nos dá 31. 16 sobre 31. Então, pegando aqui 16 sobre 31 e dividindo e multiplicando, 16 dividido por 31 e multiplicando por 100, a gente tem aqui, e arredondando para duas casas decimais, a gente tem aqui aproximadamente 51,61%. Pronto, pessoal. Então é isso, tá bom? É um exemplo aqui de probabilidade condicional, tá bom? Então na probabilidade condicional a gente sempre vai olhar o segundo conjunto, que será o nosso espaço amostral, tá bom? Valeu aí, um abraço, espero que vocês tenham compreendido.